senador Aníbal Diniz e o senador Cícero Lucena, que muito nos agrada tê-lo aqui acompanhando a nossa apresentação. E antes de começarmos falando sobre o futuro, eu gostaria de falar agora sobre o presente, o cenário atual que temos. Até o momento, a televisão digital brasileira, a televisão brasileira, ela está cobrindo 98% do território nacional. E de acordo com uma pesquisa do Ibope, 96% da população brasileira assiste à TV. Nós temos um desafio que transferir esses 96% que a maioria assiste à TV analogicamente. É um percentual baixo, já que apenas 60% da população tem acesso à cobertura de TV digital, transferir essa população para a televisão digital brasileira. Nós temos algumas pendências também que são necessárias para o switch-off da TV analógica, como, por exemplo, o próprio cronograma que o Ministério das Comunicações lançará nas próximas semanas, informando quais cidades serão desligadas em 2015, quais em 2016, 2017 e 2018. Será necessário também uma campanha de divulgação voltada a orientar a população sobre como ter acesso à TV digital e também a própria universalização da TV digital. Universalização que será parcialmente atingida com a atividade do EAD, que vai distribuir conversores de TV digital à população cadastrada no Bolsa Família, de acordo com o que estará previsto no edital do leilão. A televisão, hoje, ela oferece vários modelos de recepção. Uma delas é antena externa passiva, antena externa amplificada. E em grandes centros urbanos é muito comum o uso da antena interna passiva e antena interna amplificada, devido a dificuldades, prédios antigos, dificuldades de você fazer um cabeamento externo. E também temos nos prédios mais novos, principalmente, por exemplo, aqui em Brasília, na região de Águas Claras, o uso da antena coletiva, que também é uma antena amplificada. E além do sinal ANSEG, que está disponibilizado em dispositivos móveis. O que acontece? O 4G, o LTE, tem a possibilidade grande de interferência nessas antenas amplificadas, antena externa, antena interna e antena coletiva, porque o amplificador amplifica o sinal da TV digital e amplifica também o ruído, as emissões fora de faixa que o LTE, de acordo com a configuração da resolução 625, vai emitir, principalmente dos dispositivos móveis. O terminal do usuário vai emitir uns espúrios dentro da faixa da TV digital e o conversor vai receber, o receptor de antena vai receber esse sinal. E outros fatores que influenciam na interferência. Uma delas é a distância do receptor de TV digital com relação ao transmissor. Quanto mais longe estiver o receptor de TV digital, o sinal vai estar um pouco mais fraco. Se ele estiver próximo de uma antena transmissora do LTE, ele está mais suscetível à interferência também. A relação de proteção entre a TV digital e o LTE, a qualidade das instalações do sistema de recepção de TV, o que no Brasil é algo crítico. No Brasil nós temos muitas instalações velhas, filtros que não funcionam conforme amplificadores que ali fala que está amplificando o sinal em 15 dB, na realidade está amplificando 5 dB. Então são situações críticas que tornam o cenário brasileiro mais suscetível que o cenário do Japão e que o cenário do Reino Unido. Essas variáveis são muito importantes e que devem ser consideradas. A proximidade do terminal do usuário em relação à TV digital, os testes estão mostrando que, se o usuário for utilizar seu terminal assistindo televisão a uma distância muito próxima, o seu terminal vai interferir diretamente no receptor de TV digital, além das próprias emissões fora de faixas que são indesejáveis. Esses dados que eu estou informando, não estou tirando magicamente. Nós estamos constatando nos testes que estão sendo feitos, os testes que estavam previstos pela Resolução 625, no artigo 8º, que a Anatel iria realizar testes para fazer o seu regulamento de mitigação de interferências. E
e esses testes vão propiciar um regulamento, que a gente chama de regulamento de mitigação, que prevê como algumas medidas de interferência. Essas informações aqui elas vão estar disponíveis na consulta pública, que vai iniciar no dia 3, mas eu obtive através do voto do conselheiro Rodrigo Zerboni no dia 4 de abril. E entre as medidas de mitigação está a utilização de filtro na saída do transmissor da estação do LTE, a utilização de filtro na entrada do receptor de TV ou na entrada do amplificador do sinal da antena, a alteração da posição da antena de TV ou a troca da antena de TV. Isso de alteração de posição da recepção de TV é algo crítico, porque se você alterar em 45 graus, você pode resolver o problema de não ter interferência do LTE e, ao mesmo tempo, criar um problema de não ter o sinal de TV. Alteração na posição ou em características da antena de transmissão da Enode B, o que pode, inclusive, ser um pouco prejudicial às operadoras, que vão ter que ter um trabalho um pouco maior de fazer estudos com relação à localização dos seus transmissores. Elas não podem simplesmente ver, eu tenho um transmissor 3G aqui, um 2G aqui, vou usar essa antena. Elas vão ter que fazer um estudo. Possivelmente, elas vão ter que reduzir a potência da transmissão do LTE, aumento da distância entre o terminal e o receptor de TV. Como que a gente vai fazer isso? Proibir a população de não usar seu terminal do LTE enquanto estiver assistindo TV digital é algo bastante crítico e bastante sensível. E a redução da potência de transmissão da estação de TV digital é algo que pode ocorrer, mas algo que o radiodifusor não quer é que perca a sua área de cobertura, ou que acabe essa redução criando pontos de sombra que possam acabar fazendo com que o radiodifusor tenha que fazer maiores investimentos com estações repetidoras ou reforçadoras de sinal para algumas determinadas regiões, o que é bastante crítico. E essa figura aqui, ela está presente no relatório da Anatel provisório do teste de Santa Rita do Sapucaí, e eu vou ficar preso a esse receptor verde aqui. Esse receptor verde representa uma amostra de um televisor de TV digital com sistema de recepção integrado de um grande fabricante nacional. E esse receptor aqui teve um comportamento bastante adverso dos demais receptores. E que comportamento adverso foi esse? O filtro testado pode ajudar a resolver um problema de interferência nas condições testadas para o problema de downlink, ou seja, a descida do sinal do LTE para o terminal do usuário. Mas o filtro testado nas condições que a gente testou não foi suficiente para proteger a recepção de TV digital da interferência de uplink. Ou seja, o terminal do usuário para esse televisor de um fabricante significativo causaria interferência mesmo se colocasse um filtro. O filtro que a gente testou. Isso é algo crítico, que é um fabricante notável no mercado nacional, é um problema de legado que nós temos que resolver. Infelizmente, não adianta dar simplesmente conversor um filtro no caso, que não vai resolver o problema. Talvez a combinação de vários filtros, ou até trabalhar outros cenários que a gente não trabalhou ainda. Não era para ter vindo essa folha. Algo que eu estou exemplificando nessa transparência é que em grandes centros urbanos é grande o uso de antenas internas, ou ela sendo amplificada ou ela sendo passiva. O amplificador dessa antena interna, o filtro dessa antena, ele é integrado. Você não consegue colocar um filtro adicional nessa antena interna amplificada. Então, por mais que essa antena... Qual que seria o processo de mitigação dessa antena interna amplificada? Somente a substituição por uma outra antena de recepção, geralmente não uma antena interna. Ou seja, se você estiver morando num prédio, num condomínio grande, um condomínio antigo que você não tem, você vai ter que providenciar um cabeamento, fazer uma conduíte, de modo que você possa ter uma recepção por antena externa, porque o modelo de recepção por antena interna amplificada ou antena interna passiva, você estará suscetível à interferência do LTE. E isso aqui a gente está vendo nos testes que a gente tem realizado. Não é em toda antena, mas infelizmente há um problema de legado que algumas
antena interna amplificada, infelizmente, a tendência é que sejam todas, e antena interna passiva, a gente vai ter um problema de legado. Outros cenários possíveis de interferência que a gente não testou. Existe a possibilidade da interferência do sinal do LTE na recepção feita do sinal digital, que é uma recepção aberta, em algumas operadoras de DTH. Algumas operadoras, para não carregar o sinal digital das emissoras abertas no satélite, têm acoplado um sistema de recepção que pega o sinal aéreo. Esse sistema de recepção, a gente não sabe se poderá causar interferência. Possivelmente, se ela estiver obedecendo somente a norma, é possível, e o filtro dela que estiver operando até o canal 68, por exemplo, é possível que haja a interferência nesse modelo de recepção. Então, não basta apenas a gente achar, milhões de brasileiros estão recebendo o sinal da TV aberta por assinatura. Uma parcela considerável poderá ter problema ainda na TV por assinatura. E outro problema também que precisa ser estudado é a possibilidade de interferência do terminal do usuário no decodificador do sinal da TV aberta, da TV a cabo, desculpa. A TV a cabo, o equipamento dela tem uma blindagem um pouco mais frágil, que acaba permitindo que o sinal de interferência do LTE, do terminal do usuário, entre e cause interferência na recepção dos canais, não apenas dos canais abertos, mas nesse caso aqui, de todos os canais. Qual a fonte disso? Vários estudos internacionais estão em andamento com relação a isso, e é um cenário que a gente não testou no Brasil e é possível de interferência. No voto do conselheiro Jarbas Valente, que previa a consulta pública no dia 3, ele falou sobre a criação de uma EAD, que vai ser encarregada de fazer a substituição dos equipamentos das emissoras que serão realocadas, que vão sair do canal 51 ao 68. Essa EAD vai ser responsável por instalar os equipamentos de infraestrutura e de radiodifusão e transferir esses equipamentos para as emissoras. Será responsável por operacionalizar o cronograma de migração dos canais de RTV e TV, respeitando os prazos definidos pelo Ministério das Comunicações, trabalhar seguindo alguns princípios da administração pública, como economicidade, modicidade, eficiência, probidade administrativa e ética, fazer a preparação de terceiros para capacitar recursos humanos quanto necessário para garantir a correta operação dos novos equipamentos adquiridos, equipamentos do ressarcimento da TV digital e a distribuição dos conversores, adquirir e distribuir filtros de recepção de TV digital e conversores com filtro de recepção de TV embutido, bem como adotar outras técnicas de mitigação. Esse AD vai estar responsável por preparar a cidade para receber o LTE. Então, nós temos, além de preparar a população, principalmente a população assistida pelo governo, pelos programas sociais, a receber o sinal de TV digital. E também prover uma central de atendimento público para dirimir as dúvidas que vai ocorrer para a população e prover um site na internet e campanhas de publicidade, incluindo na TV, para informar toda a população sobre o processo de redistribuição de canais e o desligamento do sinal analógico. Apesar das atividades previstas pelo EAD, nós temos algumas pendências, como orientar a população sobre o descarte de televisores analógicos. Afinal, nós teremos milhões de televisores analógicos, televisores de tubo, que vão virar lixo. E o que a população vai fazer? É necessário uma campanha de modo que a população não saiba o que fazer. É necessário a política de destinação do descarte dos televisores analógicos, que possivelmente deverá ser feito pelo governo, ou o governo terá que nos orientar. Garantir de que haja filtro suficiente para a população e conversores com filtro, que afinal nós temos um problema de legado de várias televisões que deverá ser resolvido e serão necessários milhões de conversores, milhões de filtros adicionais para a população comprar. Assegurar o pareamento dos canais secundários pendentes, que infelizmente nós não terminamos de parear todos os canais secundários, e os analógicos de prefeitura. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um mutirão do Ministério das Comunicações no estado de Minas Gerais e, atualmente, esse mutirão estava no estado da Bahia para regularizar a situação dessas TVs que as prefeituras têm,
que recebe um sinal da emissora. Muitas emissoras não sabem nem que tem uma prefeitura recebendo o sinal e distribuindo para a população. Então, nós temos também que regularizar essa situação, tanto no analógico, quanto parear esses canais no digital. E também algo que é interessante ocorrer uma simulação do switch-off em uma ou mais cidades para identificar quais necessidades da população e até identificar pontos que a EAD vai ter que trabalhar mais fortemente para que o processo de transição seja mais tranquilo e com o menor prejuízo possível para a população. Muito obrigado, senadores.